como você melhorar a sua nota no Enem. Dicas que eu utilizei comigo para melhorar e que pode ser muito útil para você. Eu tenho certeza que 99% do conteúdo que você consome na internet é humor. Então, se você está buscando melhorar a sua nota, você também tem que buscar melhorar o conteúdo que você consome. Foi a primeira dica. O conteúdo que você consome na internet afeta e muito no que você aprende. Os que eu gostava de acompanhar eram alguns canais que eu acompanhava aqui no YouTube. Eu adorava assistir os vídeos porque me passavam conteúdo de uma forma bem leve, que não parecia que eu estava estudando, mas eu estava aprendendo. Tinha um canal de Ciência Todo Dia que aprendia muita coisa sobre física de uma forma diferente e mesclada com a realidade. Em outro canal que eu gostava muito era o Maratona de Atualidades, em que é um professor que explica muitas atualidades e eu ia já para o Enem sabendo muitas coisas do direito. Canal muito bom é o Literatura, e eu comecei a acompanhar ele esse ano, e nesse canal ela faz resumos de livros. Então é muito bom. Se você não tem tempo para estar lendo livros, procure resumos que já servem para você estar por dentro do conteúdo, se cair numa questão sobre o autor e sobre a história do livro, ou para você usar na sua redação mesmo. Do Humberto Manarino, que ele dava muitos bizus, muitas dicas. Tem o canal do Conhecimentos da Humanidade, em que eu pegava e aprendia alguns mitos, algumas coisas que eu poderia usar na redação. Então você tem que ter um conhecimento vasto e amplo. Você não precisa ser muito específico, mas você tem que conhecer um pouco de tudo. Até porque isso vai servir não só para as questões do Enem, como para a sua redação. Você tem que ter um pouco de noção do direito? Tem. Você não precisa saber cada lei, mas você tem que conhecer o artigo 5º da Constituição, por exemplo. O vestibular que você vai fazer, você tem que entender como ele funciona, como é a nota dele, como é as questões. Você tem que entender como ele vai lhe avaliar, o que ele cobra de você. Então, saiba como funciona o TRI. Entenda que sua nota depende não só do tanto de questões que você acerta, mas também do tipo de questões que você acerta. Se você acerta as questões difíceis e erra as fáceis, provavelmente sua nota vai baixar, porque o TRI vai entender que você chutou aquela questão. Porque como é que você pode saber um conteúdo difícil e não saber um conteúdo fácil? Então, você tem que entender isso e dar preferência para os conteúdos mais fáceis, os conteúdos mais simples, antes de você dar preferência aos conteúdos difíceis. Porque o que adianta você estar se matando de aprender as propriedades de logaritmo e errar uma questão de regra de 3. É praticar bastante questões. Você não fique lendo só conteúdo, porque o Enem, principalmente, não quer que você saiba quem foram as famílias que participaram da Guerra das Duas Rosas, família York e família Lancaster. Não é isso que eles querem. Eles querem que você pegue um conteúdo e coloque num contexto e analise isso. Então, você pratique as questões, porque uma certa hora ela vai se tornar repetitiva. Por exemplo, aconteceu comigo que um dia eu estava fazendo as questões do Enem PPL, que é o Enem que é aplicado para as pessoas privadas de liberdade. Então, faça, além do Enem PPL, faça também as outras aplicações que existem no Enem. Quando tem algum erro, eles fazem um outro Enem. Faça tudo que tiver de questões, porque elas se repetem. Nesse ano, eu respondi um dia o Enem PPL e fui fazer o Enem no outro dia e caiu uma questão que era basicamente a mesma questão, só mudava um detalhezinho, porque era uma questão falando sobre a Fata Morgana, que é um efeito que acontece no mar de física. Eu falava que aquilo poderia ter acontecido com o Titanic, por isso que o navio teria acertado o iceberg. Qual o fenômeno físico que causava aquilo? E no Enem a questão era falando sobre a miragem e como acontecia aquilo. Então era basicamente a mesma coisa, o mesmo efeito físico,
mas em questões com textos diferentes, mas que muito parecidos. Então, estude tanto, pratique tanto as questões, que vai chegar uma hora que você vai olhar a questão, você vai ler e você vai saber o que ela vai pedir no final. Isso, você praticar as questões vai fazer com que você fique cada vez mais rápido e acabe ganhando tempo. E tempo é crucial no Enem. Que o tempo é o problema da maioria das pessoas, como era para mim. Então treine muito fazer questões, porque você fica assim mais rápido treinando, principalmente nas questões de matemática, que você faz conta, e quanto mais você pratica fazer as contas, mais rápido você passa a fazer. O ponto é você assimilar conteúdo e ampliar o seu conhecimento de formas diferentes do convencional. Ok, você assiste aula, você vai para a aula presencial e você aprende o conteúdo, mas não é só isso, não é só aquele conteúdo limpo e seco que cai no Enem. O que cai muito é coisas dia a dia com o conteúdo. Você tem que estar por dentro das atualidades, das novidades. E eu sei que é difícil estar por dentro de tudo, porque eu acompanhar mas isso se torna mais difícil ainda se você só consome conteúdo inútil, que não vai servir. Então, tente consumir um conteúdo mais inteligente. Siga Instagrams que, se forem de humor, façam um humor inteligente. Siga perfis que repassem conteúdos e de uma forma didática, porque eu sei que o Instagram é uma ferramenta de entretenimento, mas que pode ser também uma ferramenta de conteúdo. Dependendo da forma que esse conteúdo é repassado, ele pode ser assimilado com maior leveza. Então, procurem esses conteúdos que agreguem de alguma forma valor para você. Seu lazer, você pode continuar aprendendo de uma forma leve. Procure séries, livros, documentários que lhe interessem, mas que também possam trazer um pouco de conteúdo. Histórias que você pode envolver algum tema de Enem, que pode envolver falando sobre bullying, sobre violência, sobre suicídio ou qualquer desses temas que possa vir a cair no Enem. Repertório musical, eu sei que você gosta de um piseiro, eu sei que você gosta de um funk, mas ouça outras músicas que você possa usar na sua redação e músicas que tenham a cara do Enem, que tenham um estilo de questões do Enem. Por exemplo, músicas nordestinas, músicas de Luiz Gonzaga são a cara do Enem para falar sobre regionalismo, sobre cultura. Então, ouça também outras coisas, preste atenção em letras, não vai matar. E essas dicas eu tenho certeza que a sua nota vai melhorar significativamente. Uma coisa que você tem que fazer também é anotar coisas que forem relevantes. Se você está assistindo o Fantástico, aí você vê algum dado, anote aquele dado. Se você vê alguma coisa interessante, anote aquilo, porque aí quando chegar um dia antes do Enem, você pode rever aquelas coisas que foram mais importantes. Por exemplo, uma palavra que você não sabia, você não sabe o que é alteridade. Anota, vai que eu uso na minha redação. E chega lá, vira uma questão do Enem, como já foi o caso. Então, faça isso, siga essas dicas, se inscreva para acompanhar mais dicas aqui. Curta, comente, compartilhe. Beijos da Cinti.